Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa live de hoje é sobre depressão em pacientes oncológicos. E a live de hoje foi sugerida por seguidores. O tema de hoje é de muita importância. Vai ser uma live curta, não vai ser tão longa, mas eu vou trazer bastante informação. E para quem está entrando, se quiser deixar alguma pergunta, dúvida, fiquem à vontade. E quem tiver dúvida, já manda, já aproveita o avião, chama os seguidores de vocês para participar dessa live. Vou deixar salva. Por que falar de depressão com pacientes com câncer? Todo paciente com câncer tem depressão? O que uma coisa tem a ver com a outra? Para quem não sabe, a depressão, ela é uma doença, ela é um transtorno. E segundo a OMS, ela é o mal do século. É um transtorno muito grave, muito sério. Se não tratado, vai se agravando e a pessoa vai adoecendo. Ela é totalmente diferente de tristeza. Tristeza todo mundo sente em algum momento da sua vida, que é algo muito natural, mas a depressão é uma tristeza prolongada, é algo que fica muito excessivo, algo muito sério, grave e traz outras consequências. Sabemos também que o paciente com câncer, quando recebe o diagnóstico, por ser uma doença muito difícil de lidar, por ser na cabeça de muitas pessoas uma sentença de morte que não é, porque muitas pessoas se curam. Recebeu o diagnóstico de câncer, recebeu o diagnóstico de uma doença muito grave, muito séria e que requer vários tabus, pode levar a pessoa a desenvolver a depressão. Mas isso não significa que todo paciente com câncer tem depressão. Nem todos têm depressão, mas pode acontecer no primeiro ano do diagnóstico. E é muito importante ressaltar que o câncer e a depressão tem muito a ver com fatores ambientais, tem a ver também com fatores fisiológicos. Também colabora o emocional, mas não é 100%. Então, tudo requer o equilíbrio, atenção, o próprio paciente, o familiar, pode perceber algum sinal, que eu vou deixar aqui também alguns sinais que são bastante importantes para falar quando o paciente oncológico está apresentando um quadro depressivo, que leva à depressão. A depressão, geralmente é um desequilíbrio de algum neurotransmissor, como a serotonina, dopamina e a noradrenalina. E também tem a ver também com a genética. Então, se o seu pai, sua mãe tem um transtorno depressivo, tem depressão, você que é filho pode também ter. Tem que tomar cuidado com a genética. A depressão vem, mas tem que tomar cuidado também com o fator genético, com o fato também do que está acontecendo no momento da sua vida. E isso também pode colaborar. Como o tema de hoje é sobre câncer, também pode desenvolver. Não é uma regra, mas pode desenvolver. Quando a gente está feliz, a gente consegue liberar dopamina. E quando a gente está triste, a gente não consegue liberar. Então, requer também a queda da imunidade e faz com que o paciente oncológico possa ter depressão. Então, tem que ter todo esse cuidado. A tristeza, para quem recebeu o diagnóstico de câncer, é algo no momento muito normal, é comum o paciente se sentir triste.
E a tristeza é muito diferente da depressão. Quando o paciente tem câncer e ele recebe o diagnóstico de depressão, não é normal. Então, aí requer um alerta. A tristeza é normal, mas quando ela se estende por muito tempo, por muitos meses, principalmente no primeiro ano do diagnóstico, aí já não é normal. Então, requer muita atenção, tá? Lembrando mais uma vez que eu vou deixar essa live salva e essa live vai ser bem rápida, tá, gente? Pesquisas apontam que um paciente com depressão tem risco aumentado em 2,6 vezes mais de ter risco aumentado de depressão, e isso acaba prejudicando no tratamento oncológico. Pessoas que não sofrem de depressão durante o tratamento, após o diagnóstico de câncer, se ela tem o primeiro ano sem uma depressão, ela eleva a sua autoestima de algum modo e consegue lidar melhor durante o tratamento oncológico. Mas isso não quer dizer que a pessoa está livre da depressão. Então, em algum momento pode desenvolver ou não. Então, requer esse cuidado, muita atenção. Porque o paciente oncológico, no primeiro ano de vida, de 2,6 vezes pode ter o risco aumentado de ter depressão no primeiro ano, porque ele tem dificuldade em aderir medicamentos, também tem aquela dificuldade de seguir orientações médicas, né? Tem dificuldade de aceitar, então tem a tendência a ter. Então é muito importante o familiar dar esse suporte a esse paciente. E quais são os sintomas de que o paciente está com depressão? O paciente oncológico está com depressão. Os sintomas, como muita gente sabe da depressão, que é sono, perda ou ganho de peso. Esses sintomas não são critérios para quem tem câncer. Porque isso também pode ser por conta do tratamento. Geralmente a quimioterapia tem muitos pacientes que ficam com muito sono, perdem o apetite. A quimioterapia também faz algumas pessoas ganharem peso. Então, esses sintomas não têm nada a ver com a depressão, mas é bom se atentar. E também uma coisa importante, quando o paciente tem câncer, ele tem uma dificuldade de demonstrar o que está sentindo, e os próprios médicos também têm dificuldade de diagnosticar uma depressão por conta desses sintomas que atrapalham. Pode ser depressão ou por conta do tratamento. Então, todo cuidado é pouco para o paciente nesse momento. A tristeza constante, generalizada por muito tempo, aquela coisa que vocês perceber que o seu familiar está com aquela tristeza assim infinita, é um alerta. Uma desesperança, falas de arrependimento, culpa, um isolamento muito excessivo também requer muito atenção do cuidador, o familiar que está com o paciente naquele momento, né? Falas ou pensamentos suicidas. Gostaria de dormir, não acordar mais. Eu queria ficar dormindo. Não queria mais estar aqui, eu queria sumir. São falas assim de inconscientemente um grito de socorro. Então, são falas de pessoas que estão pedindo ajuda, pessoas que estão com um quadro depressivo e requer muita atenção. A pessoa também começar a verbalizar que não sente prazer nas coisas que sente antes. Um exemplo, a pessoa gostava muito de dançar e ela, no momento do tratamento ou pós-tratamento, não tem mais aquele desejo,
é um alerta. Um hobby que ela gostava muito de fazer, caminhada, gostar de ver filme, uma coisa boba que vocês podem achar que a pessoa gostava muito, que não faz mais quer dizer que a pessoa tá tendo um quadro depressivo. Então, é que eu sempre falo, tudo que é demais requer uma atenção. Tudo que é demais requer uma atenção. Então, inconscientemente, pode ser que a pessoa está pedindo um socorro. Então, requer muita atenção aos familiares, amigos, o cuidador, cuidadora que está com esse paciente. Requer muita atenção. É um alerta muito grande. Porque ninguém quer ter depressão. E a depressão é uma doença muito séria que requer atenção. Se você perceber que algum familiar seu, ou um amigo, um vizinho, está entrando no quadro depressivo, que você está percebendo que está com sofrimento muito grande, uma angústia, uma irritabilidade, tudo em excesso, é bom orientar, levar para o psicólogo. Em alguns casos também ao psiquiatra, porque nem todo paciente com câncer precisa de uma medicação psiquiátrica. Então, às vezes algum paciente precisa só de terapia, precisa elaborar o que está sentindo, o momento que está passando, verbalizar suas dores, verbalizar o que ele está entendendo com aquilo, com a doença, o tratamento, o estágio, tudo isso tem a ver com os quadros que podem levar o paciente oncológico a ter depressão. Então, a gente precisa atentar a isso e alertar. Se você está percebendo algo de alguém, alerta. Chega e conversa. É a melhor coisa orientando a pessoa. Lembrando, a depressão é um transtorno psiquiátrico que requer ajuda psicológica, também psiquiátrica, e quem tem depressão precisa de ajuda. Não pode ficar sem assistência. É muito sério, é grave e requer muita atenção. Ah, mas eu percebi que fulano está com uma depressão leve. A depressão leve, o que for, moderada, grave, requer ajuda, requer muita atenção. Então, a gente precisa falar disso. A depressão também ela é muito comum em pacientes com câncer, na porcentagem de 22% e 29% dos casos. É como eu falei lá no início, nem todo paciente com câncer chega a ter depressão, mas pode. Então, a porcentagem é de 22% e 29%. Entre um e outro, leva a ter depressão, mas nem todos os casos. E isso depende muito do local do tumor, o estágio clínico da doença. Isso quer dizer em que estágio que está a doença, se está no nível leve, moderado, grave, se está muito avançado, se tem metástase, tudo isso colabora. Infelizmente, também colabora o suporte familiar, suporte social. Se aquele paciente não tem ajuda de um familiar, não tem ajuda de um amigo, não tem ajuda, nem que seja no trabalho, de algum vizinho, uma pessoa só, então entra no quadro depressivo. É importante a gente se atentar a essas pessoas que passam por câncer e qualquer outra doença. Mas como a live é voltada mais aos pacientes oncológicos, requer essa atenção. Então a gente vai falar mais sobre os pacientes hoje oncológicos, porque esse tema é o tema que foi sugerido por seguidores, que eu estava devendo e hoje chegou finalmente o dia. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar, tá bom, gente? A depressão, ela aparece mais em pessoas idosas. E pessoas jovens apresentam mais ansiedade. Falando nisso, tem até uma pergunta de uma seguidora
sobre isso, sobre ansiedade. Eu, durante o tratamento, comecei a ter crises de ansiedade. Terminei há 1 ano e meio e as crises continuam. Você que me mandou essa pergunta e você que também pode estar com esse mesmo histórico, preste muita atenção. A pessoa, quando recebe diagnóstico, fica ansioso porque não sabe como é que é o tratamento, qual estágio que está a doença, enfim, várias outras variáveis. Quando a pessoa passa por essa etapa, às vezes faz cirurgia, faz o tratamento, está curado ou não, está bem, curado não é. Isso quer dizer que você que passou pelo tratamento, você passa por vários exames, os check-ups de a cada 3 meses ou a cada 6 meses, depende do grau do tumor, do qual tipo de tumor, qual tipo de doença, mas tem pacientes que passam a cada 3 meses, tem paciente que passa a cada 6 meses. A cada mês que você passa por check-up, você cria uma ansiedade, que é normal, porque você não sabe como é que você tá. Então, vem a sombra da doença e você fica com aquela ansiedade. É muito comum. Eu falo para todos os pacientes que tiveram câncer que a ansiedade não vai passar. Por quê? Toda vez que vem a época de fazer exames, a época de entregar exames para o médico, de passar na consulta, tudo isso eleva a sua ansiedade. Agora, se no seu caso não é somente quando tem esses momentos específicos, é diariamente, toda hora, todo dia, tem crise de ansiedade, aí é o momento de você procurar ajuda. Porque alguma coisa muito séria está acontecendo dentro de você que você não está conseguindo executar sua rotina como deveria. Como eu falei anteriormente, ansiedade por conta dos exames, consultas, é normal. Porque é um alerta, é uma expectativa. Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Será que a doença voltou? Isso é normal. Agora, se você está tendo uma ansiedade diariamente, não tem nada a ver com sintoma da doença que você já teve, que não tem nada a ver com a consulta que você vai ter, exame, aí é um alerta. Você precisa procurar ajuda psicológica. Aí o próprio psicólogo vai te avaliar e vai ver se vai precisar de um psiquiatra. Procure fazer atividade física, fazer alguma meditação. A atividade física não precisa você entrar na academia. Você pode fazer uma simples caminhada de 20, 30 minutos diariamente, já está mexendo com o seu corpo. Mas procure prestar atenção no seu corpo. Como que você se sente? E procure ajuda. Procure ajuda porque se você está tendo crises recorrentes de ansiedade, porque algo está errado. Não é normal. Ansiedade normal é uma coisa, ansiedade patológica é totalmente diferente. Então, como a sua pergunta não está tão específica, assim não dá para saber se é recorrente ou não, então, se for recorrente, procure ajuda. Qualquer coisa, você pode até me mandar mais no direct aqui que eu posso te ajudar, te orientando alguma coisa, mas requer atenção e um alerta. A outra pergunta que me mandaram foi: estou com depressão depois que eu tive câncer e já estou de alta, mas a depressão não passa. Aí preciso entender se você teve o diagnóstico de depressão antes do câncer ou junto com o câncer. Porque se você já tinha antes, então você não foi bem assistida. Agora, se você está tendo agora, procure um psicólogo. E em algum caso também pode ser encaminhado ao psiquiatra. Porque não é depressão, gente, é uma doença, então requer ajuda. Você ter depressão após o diagnóstico, após você ter alta, não é normal. Porque quando você tem alta, você fica feliz. Você fica com expectativa de vida. É totalmente o oposto de quando a pessoa está com depressão. Se você está de alta e está com depressão, porque você está
com uma dificuldade muito grande, muito interna dentro de você. Algo não foi elaborado e você está se manifestando nesse momento. Então, é o momento de você procurar ajuda para ontem, urgente. Isso é muito sério, tá bom? Pacientes quando tem muita dor durante o tratamento, ou após a cirurgia, antes da cirurgia, também requer uma ansiedade aguda, insônia, depressão com desespero, agitação, uma raiva, fúria e muita irritabilidade. Então, quando a pessoa está sentindo muita dor, quando está com câncer, nesse momento de dor, ela ter esses sintomas são comuns. É normal, a pessoa ficar irritado, enfim. Mas isso não quer dizer que ela está com depressão. Se ela recebe uma medicação, faz um tratamento e consegue tirar a dor, ou faz uma cirurgia que acaba eliminando o motivo daquela dor, e ela continuar com esses sintomas, aí pode ser um quadro depressivo, aí requer ajuda. É muito importante ressaltar isso, tá bom? 33% dos pacientes que sentem muita dor ficam depressivos. 13% não sofrem com dor, mas pode enfrentar a depressão. Então, gente, é que nem eu falei, quando a pessoa está sentindo muita dor, não quer dizer que ela está em depressão. E tem pacientes que não sentem dor física, mas tem um quadro depressivo. Então, isso não quer dizer que todo paciente com câncer vai entrar em depressão. E nem todo paciente que tem depressão vai ter câncer. Pode ser que os dois venham as duas doenças juntos. Pode ser que um venha antes, outro venha depois. Mas nem todo paciente oncológico vai ter depressão, tá bom? A quimioterapia também aumenta de 21% a 58% dos pacientes no primeiro ano para o quadro depressivo. Por isso que lá atrás eu falei que o diagnóstico é muito difícil, porque um dos sintomas da depressão também tem a ver com sintomas da quimioterapia. Então a gente precisa se atentar a isso, porque os médicos também têm essa dificuldade. Então, se você acha que o seu familiar está com depressão e os médicos não estão nem aí na cabeça de vocês, se atente, converse com seu familiar, converse com o médico desse familiar, para vocês verem se é realmente sintoma depressivo ou sintoma que tem a ver com o tratamento. Porque se for com o tratamento, se for sintoma referente ao tratamento, vai passar. Agora, quando é depressão, não passa sem ajuda. Então, precisa de um profissional para ajudar esse paciente com urgência, tá bom? Alteração de humor, que é muito comum em paciente oncológico, e ansiedade também, por conta de exames, check-ups, tratamento, enfim. Então, tudo isso requer muita atenção e ajuda aos pacientes, tá bom? 21% dos pacientes que tiveram câncer de pâncreas apresentam depressão. É como eu falei, dependendo do lugar que aparece o tumor, eleva também ao quadro depressivo. De 6 a 15% apresentam quadro depressivo em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Pacientes com câncer de mama apresentam de 10 a 20% de chance de ter depressão. É como eu falei, vai muito do local de onde está o tumor. E as mulheres, infelizmente, têm um risco maior de depressão do que os homens. Então, mulherada, se atente, se cuidem,
Se você tá sentindo que não tá dando conta das coisas, fale, peça ajuda. Não é sinônimo de fraqueza. Ah, eu não quero pedir ajuda porque eu tô dando trabalho. Não, porque a sua saúde mental tem que andar em equilíbrio para você ter equilíbrio emocional para dar conta da sua doença física. Se você não cuida da mente, não dá para cuidar do corpo. Se o corpo adoece, a nossa mente tem que estar bem, para a gente conseguir dar esse suporte. Então é importante isso. Espero que vocês se atentem, procurem ajuda. Qualquer coisa pode me mandar mensagem aqui no direct que eu estou à disposição. Sejam todos felizes. E quem tiver com quadro depressivo, independente de se tem ou não câncer, ou se já teve, procure ajuda, gente. Porque a depressão pode, dependendo do caso muito grave, pode matar. Isso é muito sério, é muito grave. É a doença do século, segundo a OMS. E é verdade, muita gente tem depressão, só que não verbaliza que está precisando de ajuda. E nem toda pessoa que apresenta está com depressão, está com depressão. Porque tem muita gente que tem depressão e você vê sorrindo, dando alegria aos outros. Mas por dentro a pessoa está destruída, pedindo ajuda. E isso também acontece com pacientes oncológicos. Procure ajuda. Você familiar também pode pedir ajuda para o seu ente querido e amado. Tá bom, gente? Um super beijo a todos. Fiquem com Deus. Eu vou deixar essa live aqui salva, tá bom? Como eu falei no início, é uma live bem rapidinha, tá? Super beijo para vocês. E obrigada a vocês, seguidores, pela sugestão desse tema. E no mês que vem terá outro tema também com sugestão de seguidores também. E quem quiser também mais lives, pode mandar aqui também, tá bom? Beijos!